Hoje eu vou mostrar para vocês como preencher um select dependendo de um select. Ainda tem mais, um terceiro select vai preencher dependendo dos preenchimentos dos dois selects. Eu estou aqui com um sistema aberto, um sistema de gerenciamento ocupacional que eu fiz em Python com o Django. E eu vou aproveitar a estrutura dele e vou fazer os exemplos dentro dele. Estou aqui dentro do meu projeto já aberto no editor. Eu vou abrir aqui a URL, que eu vou fazer primeiro a nossa URL. Mas antes de fazer a URL, vamos compreender como é que vai funcionar. Eu vou entrar aqui no cadastro de empregados, vou aqui no novo, e vou mostrar para vocês. Olha, ele vai funcionando assim. Eu seleciono um setor, depois ele vem, monta a função, e eu escolho essa função, aí ele monta o grupo, que é o grupo onde o empregado vai se encontrar. Vamos então aqui no meu diagrama de entidade e relacionamento para vocês entenderem. Eu tenho aqui, olha, um grupo, uma função e um setor. Eles formam aqui, olha, o chamado grupo função, que é uma tabela de junção. E através disso, é M para N, o relacionamento deles. E aqui o setor também está ligado ao grupo função. Então, através disso é que eles vão pesquisar e trazer as junções e formar aqueles selects. Vamos aqui no banco de dados e vamos entender um pouco mais. O grupo está aqui. Aqui eu tenho o grupo função, que ele é formado, tem o função, grupo e setor. Vamos agora começar a fazer a URL. Vou duplicar aqui e vou chamar isso aqui de select. Tenho que importar a view e vou abrir aqui views.py e vou preparar a nossa view aqui. Vou abrir um espaço. Então eu vou definir aqui a view select. A primeira coisa que eu tenho que ter uma lista de setores que vou apresentar no primeiro select, vai aparecer na tela. Depois, para apresentar as funções, que é o segundo select que vai aparecer, eu vou trazer assim, olha. Mas eu poderia aqui, olha, eu botei com filtro id igual a 0. Na verdade, eu nem precisaria disso, basta eu ter aqui, olha, um conjunto vazio, dessa forma. E agora eu duplico essa linha e coloco aqui os grupos, que é o terceiro select que vai aparecer na tela. A seguir, eu faço a renderização da tela, que vai ser select.html, e vai passar aqui os setores, funções e os grupos. Vamos então fazer este template de select.html. Eu venho aqui, new file, select.html. Vamos adicionar então aqui uma estrutura básica de HTML. E aqui dentro do body eu vou adicionar os 3 selects que eu preciso para aparecer na tela. Deixa eu alinhar aqui, que na hora que eu copiei ficaram desalinhados. Eu vou colocar aqui um link para a estrutura do Bootstrap e também para o jQuery. Eu preciso disso, senão não vai funcionar. Então eu venho aqui, abro uma outra aba aqui do lado e procuro Bootstrap Ajax CDN. E aqui eu abro a primeira ocorrência. Então ele vem aqui, ele está aqui com os dados. Eu preciso primeiro o CSS eu copio aqui o CSS do link do Bootstrap e colo logo aqui abaixo do title. Eu posso, isso aqui ele vem junto, mas eu não tenho necessidade de botar essa integrity aqui, não. Isso não ajuda em nada. A seguir eu volto lá para o navegador e busco aqui embaixo, que eu já copiei o CSS. Busco aqui embaixo os links para a biblioteca do jQuery. Então eu venho aqui, copio, retorno aqui e vou adicionar aqui. Também eu posso tirar essas integrity aqui, que não tem necessidade. O próximo passo, eu preciso abrir uma tag form aqui, porque é através do nome do form que eu vou me referenciar na hora de fazer o Ajax na rotina lá embaixo. Então eu vou abrir aqui um form
E o nome dele eu vou batizar de form e o ID de form. A action vai ficar em branco por enquanto. E aqui eu tenho que fechar esse form. Vou aqui, abre barra form. Podemos então ir lá no navegador e verificar como é que está funcionando, aparecendo. Teste não, é select. Ok, olha, aqui a gente vai selecionar, tá certo, e a função tem que vir em branco, exatamente, e o grupo também. Vamos voltar aqui no editor e vamos fazer o seguinte, aqui nesse formulário, eu preciso adicionar uns atributos, que é o seguinte, eu vou adicionar aqui um atributo chamado datafunções URL. E isso aqui que vai definir uma URL chamada Ajax funções, load funções, que essa URL vai ser a URL que vai formatar o select das funções. E esta URL, Ajax load funções, eu preciso definir. Por isso eu vou voltar aqui em URL e logo depois do select eu vou adicionar o Ajax barra load funções, que vai chamar a view load funções e o nome dela vai ser Ajax underline load underline funções. Vamos então definir essa load funções, vamos aqui em views e vamos aqui definir a load funções. A primeira coisa que eu vou precisar aqui é de pegar o que veio da tela, que é o select do setor. Então, eu vou pegar aqui o setor ID. Observe que aqui no select, aqui, olha, quando eu vou buscar o setor, eu tenho que ter o ID, porque ele vai me servir por conta de que é pelo ID que o JavaScript pega ele. E a seguir, eu vou pegar os grupos, onde eu vou pegar grupo função, os objetos dele, filtrando onde setor ID é igual ao setor ID que veio da tela. E a seguir, vou renderizar o template função ajax.html, que este aqui ele vai conter apenas aquelas opções aqui, olha. Estas opções aqui, somente isso, mais nada. Com isso ele vai formatar o select da função. Então agora eu vou criar o função ajax.html e adicionar aqui, conforme eu falei, somente esses quatro comandos aqui. Agora eu vou abrir aqui embaixo, depois do form, um JavaScript e fechar ele, /script. E aqui o primeiro comando que eu tenho que dar é verificar se o setor ID foi modificado. Então eu pergunto e vou fechar aqui como fecha chave, fecha parênteses, ponto e vírgula. Observando que eu tenho qualquer coisa erradinho, um ponto, uma vírgula, não vai funcionar e você vai ficar doido atrás do erro. Daí, se ele foi modificado, eu tenho que pegar a constante URL, que é aonde eu chamei lá de datafunções URL. É o atributo que eu adicionei lá em cima, dentro do formulário de nome form, que é aqui, olha, esse formulário de nome form, eu busquei aqui, olha, datafunções URL, que é a URL que eu defini aqui em cima, que é ajax underline load underline funções. A seguir, eu vou pegar o setor ID, que foi o que foi escolhido lá na hora, através desse comando, $dis.val. E agora vou finalmente startar o Ajax, lembrando de fechar logo, antes que eu esqueça, fecha chave, fecha parênteses, ponto e vírgula. E ao chamar o Ajax, eu tenho que passar alguns parâmetros. Um deles é o URL que eu montei aqui, olha. Um outro parâmetro que eu tenho que passar também seria, através da variável chamada data, eu passar o setor ID, que é o setor ID que eu obtive aqui em cima. E finalmente eu pergunto se houve um sucesso nesta execução. Eu vou montar aqui no função ID o HTML daqueles dados que foram formatados. Agora eu formatei o select da função. Lembrando que isto aqui, função ID, é aqui em cima, isto aqui, olha, função ID tem que ser igual, senão não
funciona. Agora podemos ir aqui no navegador e vamos dar um refresh, vamos ver se vai funcionar. Vou escolher caldeiraria, que eu sei que tem. Não funcionou, vamos ver o que houve. Olha, gente, não funcionou e eu tive que buscar aqui uma outra versão do jQuery. Coloquei aqui e aqui embaixo, antes do JavaScript, eu adicionei o restante das bibliotecas necessárias, que é o Bootstrap Min para o JS. Tem essa outra aqui também, que é do Google JS API, e essa última do Poppermin.js. Vamos salvar e vamos testar novamente. Caldeiraria, e aqui agora sim funcionou. Vamos então agora preparar o outro select, né? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, este primeiro nós chamamos um atributo de data funções URL. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós temos um outro atributo aqui, que seria data groups URL. E ele vai gerar a URL ajax underline load ponto underline group. Vamos então voltar aqui na URL e vamos duplicar essa parte aqui e vamos trocar aqui para grupos. Voltando aqui no template HTML, nós vamos ver aqui o seguinte, olha, da mesma forma que nós criamos isso aqui com este comando do load funções, nós vamos pegar aqui e vamos copiar aqui que vai ser os comandos para o load grupos. Mas antes vamos aqui em views e vamos fazer a view load grupos. Então aqui eu preciso pegar o setor que foi selecionado lá pelo clicado e também a função que foi escolhida também. E a seguir eu vou buscar todos os grupos para formar lá o select. E eu vou buscar filtrando o seguinte, que o setor ID seria igual ao setor ID que eu tenho aqui e cuja função ID seria igual à função ID que veio lá da tela. Pego tudo. E a seguir eu vou fazer uma renderização da tela, que a tela vai ser, o template vai ser grupo ajax.html. E vou passar aqui os grupos que vão formar o select. Vou criar um template novo chamado grupo ajax.html e vou colocar aqui os comandos, que são aqueles 4 comandinhos que vão formar o select. Agora eu volto aqui no select.html, vou lá embaixo, aqui depois, e fazer a mesma rotina que eu fiz, semelhante ao que eu fiz aqui no setor ID, na hora que ele mudou o setor. Aqui eu vou fazer a função ID quando ele mudou a função. Vou copiar logo aqui para eu botar logo o fechamento, para não esquecer. O primeiro comando vai ser pegar a URL, naquele atributo de data groups URL que foi definido lá em cima, no form. Pego a função ID que foi selecionada lá no clicar, é igual a dis.val. E pego também o setor ID que está lá na tela. A seguir eu vou startar o Ajax, lembrando de fechar logo, fecha parêntese, ponto e vírgula. E para executar o Ajax eu tenho que passar uns parâmetros, passo primeiro o URL, depois eu passo a variável data, que vai constar de função ID e o setor ID. E para finalizar eu pergunto se foi um sucesso. Se foi, ele vai montar um HTML lá com aqueles dados que ele gerou. Se eu não esqueci nada, acho que é só. Nós vamos agora testar para ver se vai funcionar. Deu um refresh, selecionei caldeiraria, caldeireiro, e aqui não funcionou. Vamos ver o que houve. Olha, já achei o erro. Quando eu pego grupos, na verdade, esta variável está pegando grupo função e não grupo propriamente dito, que é o que eu tenho que mostrar no select. Então, na verdade, eu tenho que botar aqui, ó, dentro do grupo ajax.html, que é o grupo que vai fazer aquele formatação, eu tenho que botar aqui grupo.id. E aqui também grupo.nome. Voltando lá, dando refresh, selecionando caldeiraria, caldeireiro, e funcionou. Agora, finalmente funcionou.